Oi, boa noite, professor. Meu grupo é o grupo 6, a da Rafaela Giacomelli, da Louise e do João Pedro. Então, a gente fez o capítulo 8 e 9. Vou começar aqui a apresentação para não passar muito do tempo. Começando para diferenciar os grupos formais dos informais, né? Definir cada classe dos grupos. Definindo um pouco um grupo ele é definido como dois ou mais indivíduos que são interdependentes e interativos. Então, eles se reúnem visando a obtenção de determinado objetivo, né? Os grupos eles podem ser formais ou informais. Os grupos formais eles são aqueles que são definidos pela estrutura da organização e com atribuições de tarefas. E os grupos informais eles já são alianças que não são estruturadas tão formalmente, né? Já vai ali de cada gosto de cada um, uma coisa mais informal mesmo, que não tem a ver com a organização. Então, a partir disso, a gente pode fazer uma subclassificação dos grupos de comando, através assim, dos grupos de comando, né, tarefa, interesse ou amizade. Esses 4 grupos que classifiquei ali. Definindo um pouco mais cada grupo, começando pelo grupo de comando. É um grupo de comando que ele é determinado pelo organograma de uma organização, né? Ele é realmente de comando, assim, meio que o nome já define. Então, ele é um grupo formal. E ele é composto por pessoas que elas se reportam diretamente a um executivo, de uma forma mais hierárquica, assim. Já o grupo de tarefa, né, ele também é um grupo de comando determinado pela organização, mas as fronteiras do grupo de tarefa elas não se limitam tanto ao superior da pirâmide. Então, elas podem ultrapassar ali umas relações de comando. Já não é tão rígido como o de comando, né? E o grupo de interesse, as pessoas elas se reúnem para atingir um objetivo comum, sendo membro ou não do grupo de comando ou tarefa ou de uma organização. E os grupos de amizade, né, são os membros que possuem alguma característica em comum, que são ali as alianças sociais, talvez uma faixa etária, ou algo um pouco assim mais normal mesmo, um time de futebol, algo assim. E agora, o segundo tópico, comparando os dois modelos de desenvolvimento em grupo, né? Então, os grupos geralmente eles passam por uma sequência padronizada na evolução, e a gente chama essa sequência de modelo de 5 estágios de desenvolvimento do grupo. O modelo de 5 estágios, ele tem 5 etapas, como o nome diz, e elas são a de formação, a de tormenta, de normalização, de desempenho e de interrupção. A do estágio de formação, que é a primeira, ela é caracterizada por uma grande dose de incerteza sobre o propósito do grupo, porque ainda não se conhecem, né? Ainda não teve um contato ali. Então, os membros eles estão reconhecendo o território mesmo, falando de uma maneira mais informal, assim, para descobrir quais são os comportamentos, né, que vão ser aceitos no grupo. E esse estágio ele termina quando os membros eles começam a pensar em si mesmo como parte desse grupo, né, ver que realmente ele pertence a essa equipe. O segundo, que é o estágio da tormenta, é aquele dos conflitos dentro do grupo. Então, os membros aceitam a existência do grupo, mas demonstram alguma resistência aos limites impostos à individualidade. Então, além disso, existe um conflito sobre quem que vai controlar o grupo. Quando esse estágio estiver concluído, né, já vai ter uma liderança, uma hierarquia ali completa dentro daquela equipe. O estágio de normalização, que é o terceiro, é aquele que se desenvolve os relacionamentos mais próximos. E o grupo ele vai demonstrar meio que um interinteresse assim, entre os participantes. Então, agora que o grupo já tem uma identidade, né, e uma certa camaradagem também, digamos assim, esse estágio ele se completa quando a estrutura do grupo ele se define. Então, já dá para saber como é que vai ser o comportamento dos grupos, né, quem que vai pertencer de acordo com os comportamentos. O estágio de desempenho, a energia do grupo, ela vai toda voltada ao conhecimento e compreensão dos membros. Então, o desempenho da tarefa ele tem que ser realizado. E para os grupos permanentes de trabalho, né? Já o desempenho ele é o último estágio de desenvolvimento. E para os grupos temporários, então, existe o estágio da interrupção. O estágio da interrupção, nessa etapa, o grupo ele se prepara para a separação. Então, ele já sabe ali que o ciclo vai fechar e que realmente vai trocar de equipe, né? Ou acabar ali a tarefa que devia ser cumprida. Agora, apresentando o segundo modelo da comparação,
é um modelo meio alternativo, assim, né, para grupos temporários com prazos definidos. É mais para organização mesmo, porque na vida real é difícil ter um grupo com prazos definidos, né? Então, os grupos temporários, formados para execução de tarefas com prazos definidos, eles têm uma sequência de ações próprias. Então, eu numerei aqui. Ela é bem simples, bem fácil de ser cumprida. O primeiro encontro serve para determinar a direção do grupo. A segunda é a primeira fase de atividade do grupo é de inércia. A terceira, uma transição acontece no final dessa fase, exatamente quando o grupo já gastou mais da metade do tempo alocado para o seu funcionamento. A quarta, uma transição inicia mudanças importantes. A quinta, uma segunda fase de inércia segue-se a transição. A sexta, o último encontro do grupo é caracterizado por atividades marcamente aceleradas. Então, esses passos estavam no livro e pedia para que seguisse bem certinho assim, para conseguir dar certo esse esquema. E o primeiro encontro ele determina a direção do grupo, né? Então, o esboço dos padrões comportamentais e das características que vão orientar a abordagem do projeto nessa primeira reunião. E esses padrões duráveis, eles podem surgir dos primeiros segundos de vida do grupo também. Aquela primeira impressão, né? Famosa. E uma das descobertas mais interessantes desses estudos é que todos os grupos passam pela transição exatamente no mesmo ponto do cronograma. Isso é independente se o grupo ele tem vida prevista, né, pelo menos 1 hora ou talvez 6 meses assim, de equipe. E agora passando para o terceiro passo ali, terceiro ponto, que seria explicar como as exigências do papel mudam em diferentes situações. Então, assim, a gente desempenha diferentes papéis, né, e nosso comportamento ele varia de acordo com eles. A mesma coisa acontece em grupos diferentes, né, que impõem exigências de papéis diferentes aos indivíduos. Então, identidade do papel existem determinadas atitudes e comportamentos efetivos constantes com o papel em que elas criam identidade. E as pessoas elas são capazes de trocar rapidamente de papel quando percebem que uma situação, os seus requisitos pedem algumas mudanças, assim. Talvez chegando em um ambiente novo, ou algum trabalho novo, né? Algo que realmente surge a mudança, algum imprevisto. A percepção do papel, a primeira que eu coloquei ali, é a visão que a gente tem sobre como a gente deve agir em uma determinada situação. Então, com base na interpretação de como a gente acredita que deve se comportar, a gente assume alguns tipos de comportamento. Então, essas percepções, elas vêm dos estímulos que nos rodeiam, né? Como talvez os nossos amigos, alguns filmes, livros também, coisas que geram estímulos no nosso dia a dia. Ali no segundo que eu coloquei, expectativas do papel, elas são formadas como outros acreditam que a gente deve agir em determinada situação. Então, é realmente aquela expectativa, né? A forma de como a gente se comporta é determinada pelo papel definido e no contexto que a gente age também. O conflito de papéis, que é o terceiro e o último ali, que é quando o indivíduo ele se confronta com diferentes expectativas associadas aos papéis que ele mesmo desempenha. Então, isso ocorre quando a pessoa percebe que o compromisso com o papel pode tornar difícil o desempenho de um outro papel ainda. Agora, vindo para o quarto ponto do 8º capítulo, que seria descrever como as normas exercem influência sobre o comportamento individual. Então, sobre as normas, todos os grupos eles estabelecem normas, né, que elas são padrões aceitáveis de comportamento e que são compartilhados por todos os membros do grupo, já que são normas, né? E as normas elas dizem ao membro o que devem ou não devem fazer em determinadas circunstâncias. Então, assim, elas dizem à pessoa o que se espera que ela faça, né, em algumas situações. E as normas, elas agem como meio de influenciar o comportamento dos indivíduos com um mínimo de controle externo. Então, bem relevante, o mínimo de controle externo possível. As classes comuns, do segundo item que eu coloquei no slide, são as normas de um grupo de trabalho, são como as impressões digitais, né? Elas são únicas. Mas, mesmo assim, existem algumas classes comuns de normas que aparecem na maioria dos grupos, e a classe mais comum é a classe do desempenho, que elas são capazes de alterar significativamente a previsão sobre o desempenho feito antes com base apenas na habilidade e no nível de motivação do funcionário. E a conformidade
que eu coloquei ali tá errado no slide, é conformidade. Como membro, a gente deseja sempre a aceitação do grupo. Duvido que alguém gostaria de ser rejeitado, né? Então, por causa desse desejo de aceitação, a gente às vezes se submete a algumas normas impostas pelo grupo, né? E também existe evidências ali consideráveis de que os grupos, às vezes, eles impõem alguma pressão no indivíduo para mudar as atitudes comportamentais, para que o indivíduo se adapte aos padrões que já estão estabelecidos no grupo, né? Às vezes isso acaba não sendo muito legal, assim, dependendo da situação e do propósito, principalmente. E agora vindo pro quinto item do 8º capítulo, que é o que determina o status, né? Então, eu diria assim, que são as diferenças nas características, muitas vezes hierárquicas, que determinam o status, né? Então, aqui, o status ele vem de 3 fontes, que eu coloquei no slide. O poder que uma pessoa exerce sobre as outras, a capacidade de uma pessoa de contribuir para as metas do grupo, as características pessoais do indivíduo. E os indivíduos, assim, eles controlam os resultados de um grupo por meio do poder, né? Então, isso acontece por causa da capacidade de controlar os recursos do grupo. Então, novamente, às vezes nem sempre é muito legal, mas o gerente ou líder formal de um grupo ele costuma ser percebido como tendo um alto status, né, realmente. E na medida em que consegue alocar os recursos como atribuições desejáveis, então horários favoráveis ou aumento de remuneração. E os indivíduos também, cuja contribuição ela é percebida como crítica do sucesso do grupo, também são vistos como detentores de um bom status. Então, agora falando um pouco sobre a folga social, né? Ela trata-se ali da tendência que as pessoas têm de se esforçar menos e trabalhar em grupo do que se estivesse trabalhando sozinhas. Essa sentença, no entanto, quando as pessoas leem da primeira vez, acaba desafiando meio que a lógica, né? Que as pessoas pensam de que a produtividade do grupo deveria ser igual à soma da produtividade de cada elemento dele. Porém, no livro, ele fala de um experimento que um psicólogo alemão chamado Max Reggemann, ele comparou os resultados de desempenhos individual e de grupo em uma disputa de cabo de guerra, que é aquele onde várias pessoas ficam, dois grupos ficam cada um lado, disputando quem é mais forte, né? E daí, no início, né, hipótese nula ali dele, ele esperava que o esforço do grupo fosse igual à soma dos esforços individuais. Então, se 3 pessoas puxando a corda juntas conseguiram uma atração, elas deveriam conseguir uma atração maior do que um único indivíduo, né? Ou 8 pessoas teriam uma atração 8 vezes maior do que um único indivíduo. E os resultados desse experimento, porém, eles não confirmaram essa expectativa. Então, uma pessoa que estava puxando a corda sozinha, ela exercia uma força de 63 quilos. Quando ela estava em grupo de 3, a força individual dela caía para 53 quilos. Em grupo de 8, a força caía para 31. Então, tem uma diferença aí bem grande, né? Aí, o livro ressalta também, né? Eu gostaria de ressaltar também que um grupo de 4 pessoas ele vai conseguir uma produtividade maior do que um grupo de 2 pessoas, né? Ou um indivíduo sozinho, mas a produtividade individual ela é reduzida. Então, de cada membro, né? Eles não dão o máximo, como se eles estivessem sozinhos. E aí, o que causa, né, esse efeito de folga social? O motivo pode ser a percepção de que os outros membros do grupo, eles não estão se esforçando o suficiente. Então, você acha que eles não estão fazendo a parte justa dele, e você vê as outras pessoas como preguiçosas ou ineptos, e aí você pode tentar restabelecer o equilíbrio, né, reduzindo ali o teu próprio esforço. Uma outra explicação seria que a, dis, a dispersão da responsabilidade, né? Então, como os resultados do grupo não podem ser atribuídos para uma única pessoa, a relação entre a contribuição de cada um e o resultado do grupo é um tanto obscura. Nessa situação, as pessoas podem se sentir tentadas a se encostar e esperar o esforço em grupo. Em outras palavras, vai ter uma redução de eficiência quando as pessoas pensarem que sua contribuição individual não pode ser mensurada, né? Então, sem mensurar o desempenho de cada um, acaba não notando o esforço, né?
E aí tem algumas dicas que o livro dá, que é grupos com número ímpar de membros tendem a ser melhores que aqueles com número par, então é bem interessante isso, como a psicologia funciona, né? E também grupos com 5 ou 7 membros, eles conseguem obter o melhor das características dos grupos pequenos e grandes. Então, sempre esse número aí é o que a gente busca dentro de um grupo, né? E aí, falando sobre os grupos coesos, que são grupos que estão aí de acordo com as ideias, sabem funcionar de uma maneira correta e tem uma produtividade ali maior, né? Um grupo coeso ele vai ser sempre mais produtivo do que um grupo menos coeso. Se a coesão for grande, com normas de desempenho fracas, ou seja, sem muitas regras dentro do grupo, sobre o desempenho ali, metas e tal, a produtividade vai ser baixa. E se a coesão for pequena, mas as normas estabelecerem níveis elevados de resultados, a produtividade vai ser mais alta, mas menor, mas ainda assim menor do que um grupo coeso com as mesmas normas. Então, quando tanto a coesão como as normas de desempenho são fracas, a produtividade fica entre baixa e moderada. E aí, o que pode ser feito ali para estimular essa coesão do grupo, né? Então, temos ali reduzir o tamanho do grupo, então deixar ele com uma quantidade menor, né? Tanto para facilitar na burocracia de informações, quanto para o entendimento melhor do grupo, para a concordância, né? Estimular a concordância sobre os objetivos do grupo. Então, tá ali sempre tentando convencer as pessoas a aceitarem a sua ideia, né? Para elas atingirem o mesmo objetivo que você. Aumentar o tempo que os membros do grupo passam juntos. Então, eles passando mais tempo, cria ali uma conectividade, eles conseguem se entender melhor, também produzir muito mais, né? Focados. Aumentar o status do grupo e a dificuldade percebida para a admissão dele. Estimular a competição com outros grupos, dar recompensas ao grupo, em vez de recompensar apenas os membros ali individualmente, e isolar também fisicamente o grupo. E aí, falando sobre a tomada de decisões, né, em grupo, alguns pontos fortes, né, dessa tomada de decisão. Então, ele vai gerar informações e conhecimentos mais completos. Por agregar ali os recursos de diversos indivíduos, os grupos eles conseguem ter mais entradas para o processo decisório. Então, eles têm ali uma grande quantidade de contribuições e isso aí vai gerar informações e conhecimentos mais completos, né? Além disso, os grupos também trazem a heterogeneidade do processo, ou seja, eles oferecem uma maior diversidade de pontos de vista. Isso cria uma oportunidade para um número maior de abordagens e alternativas que vão ser consideradas, né? Segundo o livro, as evidências indicam que o desempenho de um grupo quase sempre supera aquele do mais competente entre os indivíduos. Então, os grupos eles acabam gerando decisões de qualidade mais elevada. E aí também os grupos aumentam a aceitação de uma solução, né? Muitas decisões elas fracassam depois da escolha de uma solução porque ela não é aceita pelas pessoas. Mas as pessoas que participam da tomada de decisão, elas tendem a apoiar a solução escolhida e estimular os demais a aceitar essa decisão, né? E aí, falando sobre os pontos fracos da tomada de decisão, então elas consomem um número elevado de tempo, né? Porque um grupo tem que ter convencimento ali, o processo ele demora muito mais do que quando a decisão é tomada por apenas um indivíduo, né? Tem ali muitas pressões para conformidade dentro do grupo, então todos eles têm que estar concordando com aquela ideia, e o desejo dos membros de serem aceitos e valorizados pelo grupo pode sufocar algum desacordo explícito, né? As discussões elas podem ser dominadas por um indivíduo ou um pequeno subgrupo, e se essa colisão aí dominante for composta por membros de capacitação baixa ou média, a eficácia geral do grupo vai ser prejudicada. E as decisões do grupo também sofrem uma certa ambiguidade da responsabilidade. Então, no processo de decisório individual, a gente sabe qual é a responsabilidade do resultado, quem é, né? A responsabilidade pelo resultado. No processo em grupo, essa responsabilidade pode não ser atribuída
em nenhum membro, assim, individualmente, né? E aí, falando sobre a eficácia e a eficiência, né? A eficiência ali, ela tá ligada no modo de fazer uma tarefa. Então, o eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado, e o eficiente faz com qualidade, mas nem sempre ele vai atingir o objetivo. Então, essa é a diferença da eficiência e da eficácia, né? As evidências indicam que, na média, os grupos chegam a decisões de melhor qualidade do que os indivíduos. Então, eles são bastante eficientes, os grupos. Em termos de exatidão ali, as decisões tomadas em grupo tendem a ser mais precisas, né? As evidências também indicam que, na média, os grupos chegam a decisões de maior qualidade do que os indivíduos. Mas se a eficácia for definida em termos de rapidez, né, os indivíduos são melhores. Se a criatividade é importante, os grupos tendem a ser mais eficazes que os indivíduos. E falando sobre os tipos de reuniões para tomada de decisão, né, e relacionando elas como eficaz e eficiente, então, a interação é feita pessoalmente, de uma forma verbal, cara a cara, sem pressão por uma concordância geral, e ela é muito eficiente, porém ineficaz, porque a gente precisa de muitas interações para decidir as ações tomadas e entender o que é bom ou o que não é. Então, ela demanda bastante tempo, porque a gente precisa conversar com várias pessoas, né, para isso. Mas ela é bem eficiente ali, com bastante qualidade, se a pessoa souber filtrar ali as reuniões, né. O que é bastante comum ali, essas reuniões de interação, é o benching, né, o benchmarking, que hoje que a gente fala, que é estar em contato com outras pessoas. Aí tem o brainstorming também, que é a geração de ideias, né? Você vai ali, tu reúne um grupo, esse grupo vai jogando em várias ideias aleatórias ali, aleatórias não, né? Que tem a ver com o assunto, mas não necessariamente que vão ser a decisão tomada. E aí depois faz ali um filtro, né? Dessas ideias e pega ali a que for melhor. Ela é eficiente e eficaz, e hoje ela é o método mais utilizado hoje em dia nas empresas. E aí tem a nominal também, que o grupo anota as ideias e avalia separadamente. Então, é dividido em vários grupos e anotado essas ideias, é avaliado depois. E aí eles vão classificar as ideias e a ideia com maior satisfação vai virar a solução final. Ela é muito eficiente, porém ela é um pouco ineficaz também, porque a gente precisa de bastante tempo para estar tomando ali uma decisão, né? É um processo um filtro bem grande que tem ali. E aí tem o eletrônico também, que no meio dessa pandemia que a gente está passando aí, a gente está sendo obrigado a utilizar esses meios de comunicação, né? Mas ele é complicado de se acostumar ali. No livro mesmo, ele não gosta muito desse meio, né? Então, hoje em dia, ele ainda, apesar de mais evoluído, tem pouca adesão e tem atrasos e acaba sendo ineficiente e ineficaz, segundo o autor do livro, né? Porém, hoje a gente ainda tem que se acostumar e ainda precisa de bastante adaptação para conseguir ter uma eficiência boa. Boa. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 9, né? E sobre um pouquinho, começando aí, sobre a popularidade das equipes nas organizações. Então, as empresas, elas descobriram muito que equipes são mais flexíveis e reagem de fato aí a mudanças do que de um departamento tradicional em si, né? Então, foi muito mais adepto por essa questão. Então, as equipes de fato ela tem uma capacidade diferente, porque elas conseguem se estruturar, iniciar seu trabalho, elas conseguem redefinir focos, e dentro da própria equipe elas dissolvem isso de uma forma muito rápida, né? Então, facilitando muito o trabalho. Então, isso vai muito do que foi discutido lá no capítulo 7, que não entra no nosso trabalho hoje, mas que foi abordado um pouco dessa questão. Então, tipo, elas são uma forma eficaz de que os dirigentes eles promovem a democratização dessas empresas e fazem, de fato, aumentar a motivação dos funcionários. Então, esse é um pouquinho ainda de um contexto sobre essa popularidade das equipes, né? E aí, a gente passa um pouquinho sobre a diferença entre grupos e equipes. Então, um grupo de trabalho é, de fato, aquele que interage basicamente para partilhar informações e age decisões, né? Então, para ajudar membros no desempenho em cada sua responsabilidade. Então, um grupo serve muito para isso. E o grupo não necessariamente ele tem a oportunidade de se engajar com um trabalho coletivo, que requeira de fato um esforço em conjunto.
Então, o grupo ele tem vários esforços individuais e que se juntam ali e formam dessa forma. Então, não requer muito esse esforço em conjunto. E acaba sendo só uma somatória de desempenhos. E uma equipe, ela de fato, ela gera uma sinergia positiva, então é todo mundo que busca de fato um mesmo objetivo, que quer criar aí um desempenho maior para a soma das contribuições individuais. Então a equipe é muito quem está muito alinhado, quem busca de fato um objetivo em comum e vai junto para o mesmo norte, para o mesmo caminho, né? Então tem muito essa sinergia na equipe, né? E aí que a gente entender um pouquinho qual a diferença de grupos e equipes, a gente vai falar um pouquinho quais são os 4 tipos de equipe, quais eles existem, quais foram abordados ali no texto, né? Então, começando, a equipe de soluções de problemas. Então, como é essa equipe de soluções de problemas, né? Essa equipe, os membros, eles trocam ideias ou oferecem sugestões sobre o processo e métodos de trabalho que podem ser melhorados. Então, eles estão ali juntos, eles vão lá, fazem brainstorms, eles trocam ideias, sugestões, métodos. Um exemplo disso é até, por exemplo, tem uma linha produtiva e tem um gargalo muito grande nessa linha produtiva. Então, eles vão lá, eles falam que, se a gente reduzir tal etapa do processo, a gente vai diminuir tantas horas do processo, vai otimizar de tal forma. Então, é muito dessa forma, assim, que essa equipe funciona. E raramente essas equipes, elas têm autoridade para ir lá e colocar em prática isso, né? Então, geralmente, elas mostram a forma de solucionar o problema para que outra pessoa coloque em prática. E aí, falando um pouquinho do outro tipo de equipe, que é a equipe de trabalhos autogerenciadas, a gente vê que as equipes de solução de problemas, elas estavam no caminho, mas elas não conseguiram envolver os funcionários nas decisões, processo relacionado a isso, né? Então, como eu falei, elas não têm capacidade ali de... Não que elas não tenham capacidade, mas elas não implementam muitas vezes a questão, né? Então, isso muito levou que existissem experimentações com equipes realmente autônomas, né? Então, o que é isso, né? São equipes que podiam não apenas solucionar os problemas, mas também implementar essas soluções. Então, essas equipes, esse é o diferencial entre essas duas primeiras equipes, né? Então, essa equipe de trabalhos autogerenciadas, ela implementa também a solução, né? Então, geralmente, ela é formada ali entre 10 e 15 pessoas, que fazem trabalhos muito relacionados e muito interdependentes. E aí, com isso, eles assumem muitas responsabilidades e aí entra também a questão aqui, tem muito planejamento, muito cronograma, porque é muito necessário para que essa equipe ela ande para frente, né? Então, e aí é claro que aqui entra muito que as posições de supervisão perdem importância e até podem ser eliminadas. Então, como é muito autogerenciável, não precisa ter uma pessoa uma supervisão super grande. E aí a gente vai para a próxima equipe, que são as equipes multifuncionais, que são equipes aí que representam uma forma eficaz de permitir com que as pessoas de diferentes áreas de uma empresa, né, ou até de diferentes empresas, se puder haver um trabalho compartilhado, elas possam trocar informação. Então, ter até um benchmarking entre essas diferentes, né? Então, com certeza que não é fácil administrar as empresas, né? Então, claro que os primeiros estágios de desenvolvimento, enquanto as pessoas aprendem a lidar com as diversidades, a complexidade, costuma ser muito trabalhoso e demorado, né? Então, demora algum tempo para que se desenvolva confiança, espírito de equipe, principalmente entre essas pessoas diferentes, né? Esses históricos, essas pessoas que não se conversam todo dia, né? Então, por exemplo, é uma empresa do setor financeiro, uma pessoa do setor financeiro conversar com uma pessoa do setor operacional. Às vezes, por não ter essa falta de confiança entre a equipe, tudo mais, acaba gerando esses problemas. E aí, falando aí da última equipe, que é a equipe de trabalhos virtuais, né? Então, as equipes de trabalho virtual usam tecnologia da informática para reunir seus membros fisicamente dispersos e permitem que eles atinjam um objetivo em comum, né? Então, é muito trabalhado da forma virtual. Então, aqui até acontece muita ausência de gestos não verbais. Então, hoje em dia, até decorrente da pandemia, a gente pode ver que o mundo virtual é muito mais presente, mas nada substitui o contato face a face, né? Então, as equipes virtuais, elas perdem muito esse tato, assim, de gestos não verbais, um contexto social limitado,
e, de fato, a capacidade de superar algumas limitações de tempo, espaço. Então, o trabalho acaba sendo muito, muito você, né? Então, não sempre vai estar ali num ambiente onde as pessoas vão te cobrar e tudo mais, e aí acaba acontecendo esses fatores. Show. E aí, depois que a gente falar um pouquinho dos 4 tipos de equipe, a gente vai passar para equipes eficazes e, de fato, como a gente cria essas equipes eficazes e alguns pilares, né? Então, para a gente elaborar essa questão, a gente tem 4 grandes pilares, que é o contexto, a composição, o projeto de trabalho, o processo, e dentro deles a gente aí aborda alguns tópicos que são destrinchados aqui nessa imagem. Então, falando um pouquinho aí de contexto, são de fato recursos adequados. A gente começa ali a ter recursos adequados para a nossa equipe, ter tudo isso bem estruturado, ter formação de liderança, então ter essa capacidade aí de dar autonomia para as pessoas dentro da empresa, elas também poderem liderar, assumir responsabilidades e terem esse espírito. Muito aqui entra aquela questão de ter um sentimento de dono, né? Então, muitas vezes nós, dos funcionários, não vão ser donos da empresa, não dá só ali recebendo trabalho, mas a gente dá esse senso de dono para eles, que eles comprem de fato a briga, que eles comprem as coisas vão muito para frente. Clima de confiança, então, para uma equipe, ela tá junto, ela tem que ser muito vulnerável, ela tem que confiar muito nos membros, né? Então, dinâmicas de vulnerabilidade e tudo mais são bastante úteis aqui para ter esse clima de confiança. E a avaliação de desempenho em sistemas de recompensa, né? Então, muito da avaliação de desempenho vai muito da gente saber como tá indo o nosso desempenho dentro da própria equipe. E os sistemas de recompensas, né? Então, a gente recompensar quem tá mandando bem, quem tá indo para o caminho certo, né? E aí, a gente entra para o segundo grande pilar, que é a composição. Então, como funciona, né? Aqui vai muito de questão de habilidade dos membros. Então, quais habilidades o membro ele tem que vai contribuir para a minha equipe, né? Então, tanto habilidades mais técnicas, quanto talvez habilidades mais de personalidade, que é entre o próximo tópico, né? Então, de fato, qual a personalidade que tem essa pessoa, né? Então, às vezes, pessoas com personalidades muito parecidas ou com personalidades muito fortes que batem de frente, talvez não faça sentido e estarem na mesma equipe. Vai ter que ter um contexto muito bom para que elas estejam, vai ter que ter uma vulnerabilidade muito grande para que não hajam intrigas e não hajam problemas, né? A alocação de papéis, então ter muito bem claro o que cada pessoa ela vai fazer de fato dentro da equipe e como vai funcionar. Diversidade, então não adianta ter uma equipe só com várias Louises, por exemplo, não faz sentido, porque a diversidade que compõe aí o desempenho da equipe, então, como foi visto, né, habilidades diferentes, personalidades diferentes, fazem com que a equipe pense de uma forma diferente, né. O tamanho da equipe, então, basicamente definir quantas pessoas são necessárias. É importante que, cara, todas as pessoas que estejam dentro da equipe, elas tenham uma função muito clara e elas estejam ali sendo necessárias. Às vezes a pessoa não é necessária, se não faz sentido, ela tá só na equipe por estar na equipe, não faz sentido manter, porque ela pode ser alocada em um projeto outro projeto que necessite mais esforço e aí por diante, né? Flexibilidade dos membros, então ter muito isso bem alinhado, qual que é a flexibilidade dele para esse projeto, qual que é a flexibilidade dele para essa equipe, e também a preferência, né? Então é muito importante saber se os membros vão estar felizes fazendo o que eles vão estar fazendo. Às vezes um membro pode gostar de uma outra equipe e tá lá, e querer estar lá, e faz sentido botar ele lá, porque lá ele vai ser mais proativo, lá ele vai conseguir entregar mais. Então também entender as preferências dos membros, né? E ainda para o nosso terceiro pilar, que é o pilar de projeto do trabalho, então, a equipe tem muita autonomia, então, tanto os membros quanto a equipe no geral tem muita autonomia em relação ao seu trabalho. Variedade de habilidades, então, como foi falado, né? Não adianta ter só uma equipe com um tipo de pessoa só, que não vai fazer sentido, né? Identidade das tarefas e significância das tarefas. Então, é muito importante que as tarefas elas tenham um significado, tenham um objetivo muito bem claro e um porquê de que elas são feitas, né? E aí entra a questão do processo. Então, que é um propósito em comum. Então, como eu falei lá em cima, né? Esse sentimento de dono tá muito bem claro. Metas específicas. Então, ter metas. Então, o que a equipe vai ter que fazer exatamente, de que forma. Então,
ela vai ter que atingir tal meta que vai ser o sucesso dessa equipe atingir essa meta, né? É eficiência de trabalho, aí também tem níveis de conflito e uma folga social, né? Então, é importante que todo esse processo ele gere aí a eficácia da equipe. Perfeito. Então, passando aí para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho de transformando indivíduos em membros de equipe mesmo, né? E aí a gente entra em 3 grandes tópicos, que é o primeiro é seleção, o segundo é treinamento e o terceiro é recompensa. E aí a gente vou abordar um pouquinho melhor cada um desses tópicos, né? Então, primeiro seleção. Então, algumas pessoas elas já possuem habilidades interpessoais para ser membros eficazes de equipes. Quando se contratam membros de equipes, além de habilidades técnicas requeridas pelo trabalho, deve-se assegurar que eles tenham condição de desempenhar seu papel em grupo, né? Então, muitos candidatos, eles não possuem as habilidades que era necessária para aquela equipe. Então, é muito importante que essa seleção seja feita de uma forma muito rigorosa e muito bem avaliada, né? Então, não necessariamente um tipo de avaliação vai avaliar se o membro ele tem uma habilidade técnica ou uma habilidade comunicativa. Então, avaliações diferentes vão ver isso, né? Se ele tem uma habilidade comunicativa, se ele tem uma habilidade técnica. Então, é legal entender esses tipos de dinâmica que existem, né? E aí, a questão de treinamento, né? Então, uma grande parte das pessoas está habituada a ter valores individuais, por ser treinada para transformar em membros de equipe, né? Então, é muito importante que os treinamentos eles conduzam exercícios que permitam aos funcionários experimentar a satisfação que a equipe de trabalho pode proporcionar, né? Então, como que eu vou ser mais produtivo trabalhando em equipe? Então, mostrar muito bem claro, ter um treinamento muito bem claro para que isso ocorra, né? E aí vem a questão de recompensas, que é o último grande tópico, que de fato o sistema de recompensas ele precisa ser reformulado para estimular os esforços cooperativos, né? Então, em vez dos competitivos. Então, não deve existir uma competição dentro da equipe, mas deve sim existir um sistema de recompensa que o time queira bater meta, que o time queira chegar naquele objetivo e o time seja recompensado por todo esse esforço, por todo esse trabalho e que mostre de fato que alguém esteja vendo, pode ser tanto alguém da equipe está vendo que um membro está fazendo o trabalho dele, ou até um supervisor dessa equipe veja que, o trabalho dessa equipe está sendo recompensador, que tá fazendo sentido para eles, né? E aí, para fechar o nosso seminário, falando um pouquinho aí mais sobre o trabalho em equipe, o trabalho em equipe, ele de fato costuma ter um tom de ar mais de consumir mais recursos do que o trabalho individual. As equipes elas têm mais demanda, elas têm melhor comunicação, mas elas também têm mais conflitos, elas também têm às vezes um pouco mais de dificuldade de trabalhar. Existem muitos benefícios em sim trabalhar em equipe, porque pensar sozinho muitas vezes não dá certo. Trabalhar em equipe geralmente se torna mais proativo, tu consegue de fato tá entregando um trabalho melhor, um trabalho mais criativo, um trabalho que de fato gera essa questão, mas também tem uns empecilhos que a gente está trabalhando com pessoas e não com uma máquina, não com alguém que vai aceitar tudo que a gente quer, com tudo que a gente faz, né? Então, o trabalho em equipe, de fato, também tem que ter essa balança, assim, de que é um trabalho em equipe e que a gente tem que entender os ideais das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, entender o lado todo, todo o contexto também que envolve uma pessoa. Então, uma pessoa, ela já vem de um contexto, ela já tem uma história que isso impacta no trabalho dela, assim, de uma certa forma. Então, é muito importante que isso seja bem trabalhado quando a gente for, de fato, trabalhar em equipe, quando a gente for, de fato, trabalhar com pessoas, né? E aí é bem importante essa questão da gente entender isso, né? Que nem sempre vai ser mil maravilhas, mas que trabalhar em equipe gera bastante resultado. E aí é isso, falando um pouquinho aí, então fechar o nosso seminário. Então, agradecer aí pelo tempinho por terem assistido a gente. E é isso, pessoal. Valeu!